Pickup no rádio. Sete horas 24 minutos, confirmando 7h24. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma a cada 100 pessoas sofre com a dolorosa tendinite. Como o corpo humano tem mais de 4.000 tendões e a tendinite e a inflamação de alguns deles, fica fácil, doutor Anderson, entender por que os números são tão altos. Doutor Anderson Sérgio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Rapaz, com a introdução dessa, eu achava que você ia ser o entrevistado e eu ia fazer as perguntas para você. Você quer saber o quê? Diga aí. Rapaz, realmente é uma coisa muito frequente no consultório. Eu sempre tento trazer toda semana temas que são frequentes, que são relevantes, que aparecem muito no consultório. E realmente as tendinites, acho que depois da dor de coluna e da dor do joelho, é o que mais aparece no consultório. O mais frequente, com certeza, são as tendinites do ombro, né, seguida dos membros superiores como um todo, mas do ombro é mais frequente, depois cotovelo e punho. Então, o que é a tendinite? A tendinite é o processo inflamatório do tendão. O tendão vai ser, vamos dizer, a grosso modo, é o final do músculo, né? Então, o músculo, você tem o ventre muscular e o tendão vai ser a parte do músculo que se insere no osso. Muitas vezes vai ser responsável pelo movimento articular. Então, para você mexer o ombro, para você mexer o joelho, vai ter um tendão do músculo ali envolvido nesse processo. Geralmente, esses processos inflamatórios, eles vão ter duas causas principais. A causa traumática, então você levou uma pancada e essa pancada ocasionou o processo inflamatório e com isso a dor e a limitação funcional, as dificuldades de fazer o movimento. E o que é mais frequente são as tendinites crônicas, do processo inflamatório por esforço repetitivo. Então, por isso a gente usa muito como exemplo de tendinite as tendinites dos membros superiores, do ombro, do cotovelo e do punho. Então, você está aí sentindo dor quando vai fazer algum movimento, vai levantar algum objeto pesado, sente uma dor no ombro, sente uma dor no cotovelo, sente uma dor no punho. Se você não tem história de trauma, se você é um paciente jovem que não tem história de artrose, muito provavelmente o que está acontecendo com você é uma tendinite. Então, qual o grande problema das tendinites? É que as pessoas dão pouca importância para essas dores. Ficam achando que é besteira, eu vou tomar aqui um remédio, fazer uma compressa com gelo e tá tudo certo. E acaba que essa dor melhora um pouco ali no repouso, uma compressa com gelo, toma um remédio ali que de repente você já passou no médico alguma vez e melhora, o vizinho indica você toma. E o tratamento adequado ele não é realizado da melhor forma possível. Isso vai fazendo com que aquela faixa do tendão que estava inflamada, ela forma como se fosse uma cicatriz, uma fibrose. E da tendinite surge a tendinose, que seria a fibrose de parte do tendão. Isso vai gerar uma zona de fragilidade no tendão, aumentando muito o risco de ruptura, que é daí que vem as rupturas, principalmente dos tendões do ombro, que podem evoluir para um quadro de necessidade de tratamento cirúrgico. Então, por isso a gente tem que atentar. Olha aí, pausa para um momento importantíssimo no programa, um café, né? Mas cadê o café? O café tá vindo, o café tá vindo com toda certeza. Já vai perguntar se ele aceita o café. Ele aceita, sim. Então, traga o cafezinho, né? Continuando sobre a tendinite. Fechando o parênteses. Então, é importante, né, nesses processos de dor, a gente atentar para buscar logo, né, o atendimento com ortopedista. Se tiver o especialista, procurar o especialista para avaliar essa dor e já tratar de forma mais aguda. E aí o outro problema, o paciente quando vem, ele já tentou tanta coisa, então ele já está no processo crônico. Então a resposta, ela não é uma resposta rápida. Então vai fazer a medicação vai dar uma melhorada,
mas o processo é um processo lento, porque na maioria das vezes o paciente ele não vai ficar imobilizado. Então, aquele processo inflamatório ele acaba demorando mais a melhorar, porque você não tem como você dar o repouso total para o tendão, para o músculo, para a articulação. Então, você tem a tendinite no ombro, mas você continua mobilizando o ombro, você continua fazendo um certo esforço no ombro. Isso vai fazendo com que esse processo inflamatório ele demore a ser resolvido. E é importantíssimo na ajuda do tratamento medicamentoso. Muito obrigado, o cafezinho chegou. Aguinha e café, aí tá certo. Só faltou o pão da casa. Aí não é com você, é comigo, né? E a fisioterapia. A fisioterapia ela é importantíssima no tratamento do paciente com essas tendinites. Não tem como você melhorar só com anti-inflamatório. Quando você melhora só com anti-inflamatório, você melhora só a dor. Muito provavelmente o processo de degeneração, de desgaste do tendão, ele continua lá. E daqui a pouco você vai ter outra crise. E se você começa a ter crises de repetição, dor de repetição, muito provavelmente você está já num processo de ruptura dos tendões. E podendo chegar ao caso de você não ter uma resposta, não, agora eu vou tratar direitinho. Aí quando você para tratar, realmente já está numa situação mais grave que muitas vezes tem que operar. O esforço repetitivo, ele pode causar tendinite? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? É uma das principais causas de tendinite, é o esforço repetitivo. Mas assim, é bom a gente separar as coisas. Por exemplo, você que passa muito tempo, você Marcos eu acho que é o meu grande exemplo, né? Eu acho que vocês aí de casa acham que Marcos está todo criado, vive com dor, porque sempre usa o Marcos. Sempre o seu cobaia, né? Sempre a cobaia dos meus exemplos. Mas ele é um exemplo positivo, viu, gente? Que ele tá bem hoje, né? Por causa do exercício físico, da bike dele lá. Então, sigam o exemplo, né? A gente tem que seguir os bons exemplos para que a gente siga bem na vida. Então, Marcos é um exemplo, por exemplo, que ele está todos os dias aqui usando muito mouse. Então, ele tem um esforço repetitivo do punho. Então, ele é um candidato a ter uma tendinite dos extensores do punho. Ele é um candidato a ter, de repente, uma epicondilite, uma tendinite da parte lateral do cotovelo e até do ombro. Mas o fato dele ter esse fator de risco aumentado pelo esforço repetitivo não quer dizer necessariamente que ele vá ter a tendinite. Se ele tiver essa tendinite, muito provavelmente é por causa do esforço repetitivo, mas não quer dizer que ele vá ter. Não quer dizer que, por exemplo, alguém que um artesã que trabalha ali com esforço repetitivo, ela vá ter a tendinite. Ela tem um fator de risco. Se ela tiver a tendinite, muito provavelmente é pelo esforço repetitivo da atividade laborativa, do trabalho dela. Mas não quer dizer que ela vá ter. Então, é importante a gente atentar para isso, porque muitas vezes quando a gente fala, é pelo esforço repetitivo que o artesão está submetido todo dia. Então quer dizer que todo artesão então vai ter tendinite. Não, ele tem um fator de risco aumentado para ter. Mas com certeza, o grande fator de risco, o grande vilão nas tendinites dos membros superiores, realmente é o esforço repetitivo. Então a gente tem que atentar. Então uma coisa que eu sempre bato aqui é que eu não vou chegar para o artesão e dizer, você está com essa tendinite por causa do seu trabalho, então deixe de trabalhar com isso. Não, claro que não. Então o que a gente tem que fazer e orientar após resolver esse processo inflamatório, usar a medicação, fazer a fisioterapia, é importante lançar mão de alguma atividade física de fortalecimento mais direcionado para o trabalho, no sentido de proteger, para fazer com que aquele esforço repetitivo ele não seja um fator de risco tão importante para gerar o processo inflamatório, com isso a dor e a limitação funcional. Porque o que muitas vezes acontece o paciente acaba procurando só o médico quando essa dor está causando uma limitação tão grande que ele não consegue mais trabalhar. Então, Marcos está aqui e tal, e sente uma dorzinha, incomodorzinho, aí eu venho aqui, ele fala, antes passa aí um remédio aqui que estou com uma dorzinha, eu passo. Aí na outra semana eu venho, antes não melhorou, tem outro, passo.
faça uma compressa com gelo. Aí daqui a pouco ele liga para mim desesperado: Anderson, pelo amor de Deus, eu preciso passar com você porque eu não estou conseguindo nem segurar o mouse. Então realmente ele não está conseguindo trabalhar. Chegou o ponto do processo inflamatório ser tão grande que ele nem consegue trabalhar, ele nem consegue fazer a atividade basal dele, ou do dia a dia ou do trabalho. Aí ele vai pro médico procurar ajuda. Então, quando chega nesse ponto, claro, a gente vai resolver, mas o processo de resolução ele é muito mais demorado. Então, quanto mais cedo você puder identificar que está acontecendo uma dor, que essa dor ela está relacionada ao movimento, ao esforço, muitas vezes no manuseio de objetos mesmo maneiros. Você levantou um objeto, levantou uma garrafinha d'água, um objeto de 2 quilos, incomodou o ombro, cotovelo, punho, procure logo o ortopedista, porque é importantíssimo a gente intervir o mais rápido possível para que você não tenha sequelas, não tenha essa tendinose, não tenha fibrose, não tenha ruptura do tendão. Tem perguntas? Nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, doutor. Doutor, meu pai já é idoso, ele tem 75 anos. Aí ele reclama muito de uma dor no joelho, de uma das pernas. Ele fala que o jeito dele fala, porque eu acho que é a minha idade. Aí eu pergunto, doutor, e eu falo pra ele assim, que a idade não influencia não, se influenciasse era nas 2 pernas. Mas aí eu pergunto, a idade realmente influencia para uma possível tendinite? E ele, doutor Anderson? Influencia, pode influenciar sim, é um fator. Porque o que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, lembra que eu falei que o tendão ele é a continuidade do músculo. Então, o processo que vai acontecendo do envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular. E quando a gente vai perdendo massa muscular, esse músculo vai ficando mais fragilizado. Então, existe um fator de risco maior para gerar uma sobrecarga naquela estrutura, gerar uma sobrecarga naquele tendão e, com isso, ter dor, ter os processos inflamatórios, principalmente nos membros superiores. Então, paciente idoso, dor articular unilateral, geralmente a gente vai pensar em artrose. Poxa, mas aí o paciente pergunta, né, como ele falou, mas os joelhos nasceram no mesmo dia, né, tem a mesma idade, então por que só dói um? Porque geralmente a gente gera uma carga, uma sobrecarga maior de um lado do que de outro. Então, quando o paciente começa a ter dor, ele geralmente começa a ter dor em um só joelho, que tem relação também com a idade, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai desenvolvendo processo de artrose, desgaste da articulação, desgaste do osso. Isso vai gerando um processo inflamatório e isso causa dor. No caso do seu pai, muito provavelmente é uma artrose de joelho e não necessariamente uma tendinite. Pode ser uma tendinite? Pode, mas o mais frequente nesses casos é ser uma artrose. Está sim relacionado à questão da idade. Tem mais perguntas, doutor Anderson? A minha mão esquerda, aliás, a mão esquerda do meu esposo incha muito e principalmente o dedo do meio dói bastante e leva até o ombro. O dedo abaixo, mas não sei se é um tipo de desgaste. É um tipo de desgaste no caso? Pode ser uma tendinite crônica, né? Pode ser alguma lesão nervosa que irradia até o ombro. Tem que avaliar se o processo começa no ombro ou se começa na mão. Mas do jeito que ela está descrevendo, parece muito uma tendinite do extensor do dedo. Então a gente teria que avaliar e geralmente, pronto, esse é um caso típico, porque o paciente vai sentindo uma dorzinha, vai incomodando, ele vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. Quando chega ao ponto de incomodar para dormir, incomodar para fazer as coisas habituais do dia a dia, que nem tem tanto esforço associado, quando começa a incomodar, é que ele vai procurar o médico. Então, é importante avaliar aí se tem alguma lesão, algum cometimento neurológico, no sentido de alguma compressão de algum nervo que justifica essa dor mais específica, mais pontual no terceiro dedo, ou se realmente é só um processo de tendinite. O que precisa, com certeza, é tratar o mais rápido possível para que não gere sequelas, que
ele não aumenta essa limitação funcional, não chega a uma incapacidade funcional, ele realmente não conseguir fazer as coisas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Nata. Aqui é Maria dos Olhos do Bairro Solidário. Faça uma pergunta aí pro doutor. Doutor, faz um mês que eu tive chikungunya. Tenho muitas dores fortes na minha junta, nas mãos e nas pernas. Eu não tenho força nenhuma na mão direita, nem para ligar uma torneira, nem nada. O que é que eu posso fazer? Como é que pode uma dona de casa não poder nem ligar uma torneira? Manda me dizer alguma coisa aí para mim? E aí, doutor Anderson? Então, a chikungunya, o que é que a chikungunya faz? A dengue também acaba causando isso, mas principalmente a chikungunya. A chikungunya, ela potencializa algum problema que você já tinha. Então, principalmente nas mãos e nos pés. Mas pode acometer também grandes articulações, joelho, ombro, mas principalmente mãos e pés. Você já tinha um desgaste, uma lesão de cartilagem, uma artrose inicial, mas que isso não te incomodava, não gerava dor, não gerava limitação. E a chikungunya, depois do processo infeccioso, você acaba tendo esse acometimento inflamatório na articulação. Então, realmente a sua articulação ela está inflamada, está dolorida. E a dor, ela dá a sensação de perda de força, que quando você vai imobilizar alguma coisa, imprimir uma força maior, você gera uma sobrecarga maior na articulação. E com essa sobrecarga maior, vai vir a dor. E a dor corta o movimento. Então, você muitas vezes tem a sensação que está perdendo as forças, mas na verdade, na grande maioria das vezes, é a dor que vai causar esse processo de você não conseguir realizar o movimento, você não conseguir realizar a tarefa. Então, tem que ser avaliado, tem que ser medicado inicialmente, e o melhor tratamento curto, médio e longo prazo para chikungunya, para a gente prevenir sequelas de chikungunya, é o exercício. Inicialmente, de repente, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia, para mobilizar, fortalecer e diminuir esse processo inflamatório das mãos, junto com o uso do anti-inflamatório mais adequado. Tem alguns anti-inflamatórios que são mais adequados para esses processos crônicos, e com isso o paciente melhora. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99235-7256, 99992-2923. No Instagram, como é que a gente lhe encontra? @Dr. Anderson Sérgio. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes aí por mais uma vez estar aqui participando. É muito bom. Então, até a próxima. 7h42.